Olá, olá, astronautas da missão! Meu nome é Jader Tinelli, estou aqui de volta para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre missão nesse dia e falar um pouquinho mais sobre os nossos propósitos, sobre os nossos objetivos e principalmente sobre missão. Continuando então aqui, nós começamos a falar um pouquinho sobre o livro Passaporte para a Missão. E hoje nós vamos continuar um pouquinho falando sobre esse livro. Hoje o nosso vídeo é um pouquinho mais curto, que nós vamos fazer uma introdução aqui, a parte do sumário do livro. Então, é importante, esse aqui é o livro, Passaporte para a Missão. É um livro que foi produzido aí pela Igreja Adventista, pelo Serviço Voluntário Adventista, com certeza aí com o auxílio, com o apoio de muitos e muitos missionários que puderam então compartilhar as suas experiências ao redor do mundo e principalmente enriquecer esse livro com orientações, com um guia, com um passaporte para que você pudesse aí estar preparado para a sua missão ou para cumprir a missão que você estará inserido aí, tá bom? Então vamos lá. Sem mais delongas, a gente vai falar um pouquinho sobre o sumário do livro, sobre os capítulos, né, que esse livro se divide. Esse livro, então, ele é muito interessante porque ele se divide em 6 partes. Se a gente vai analisar um pouquinho de cada uma dessas partes aqui, de forma geral, para a gente fazer um sumário mesmo, uma introdução, então, aos aspectos que envolvem esse livro, para que a gente vá estudando, então, pouco a pouco, entendendo um pouquinho melhor, abrindo esse bate-papo e conversando um pouquinho como você pode se tornar aí um astronauta da missão, seja em qualquer lugar onde você estiver inserido, tá bom? Então vamos lá, o livro ele começa aqui da página 6, 7 até a página 10, ali mais ou menos 9 e 10, com a parte ali do prefácio, alguns agradecimentos e também uma mensagem para o leitor, super importante. A gente vai tentar trabalhar um pouquinho sobre até a questão da parte do prefácio aqui do livro hoje, tá bom? Na parte 1 do livro aqui, por que você é necessário? E é até interessante que no vídeo anterior eu pude falar ali que Deus não precisa de nós, Ele não precisa de mim, não precisa de você para que a missão avance. Mas então, por que nós somos necessários para a missão? Então, é super interessante que o livro ele começa com essa primeira abordagem. Então ele traz ali da página 12 até a página 42 esses insights, esses highlights sobre por que é urgente a missão. Por que é possível? Por que é imperativo? E ele vai trazendo aqui para nós por que é cristão, é adventista, por que a missão deve ser realizada, por que nós devemos sair para a missão. E também por que é a sua igreja. Então, super importante, esse começo do livro ele começa abordando esses pontos muito pessoais, muito individuais. E é muito interessante que a próxima parte do livro ela já começa a puxar, então, o entusiasmo pela missão. E ele vai abordando esse aspecto sobre o entusiasmo, de animação, e a gente fazer missão, e como uma pessoa que vai para a missão, ela volta e ela compartilha aquilo, e ela contagia as pessoas, e por mais que ela tenha passado algum perrengue na missão, e ela vai, fala sobre missão, e aquilo brilha brilha os olhos das pessoas que estão ao redor dela, convivendo com aquela pessoa, e aquilo começa a contagiar as pessoas. E então, por que não, né? Ele vai trazendo aqui, daí já começa na página 52, ali até a página 68, ele vai trazendo ali, né? Você está ligado, por exemplo, você está ligado que muitas coisas podem acontecer na missão que elas não estão sobre a sua organização? Você pode se planejar, você pode se organizar, e eu acho interessante, quando nós pudemos participar da missão do Salva-Vidas do Amazonas, tinha o coordenador da missão lá, o Arlisson, o nome dele, e eu aprendi um termo com ele, eu nunca mais parei de usar nas missões aqui do Guaraqueçalva, que é a dinâmica da missão. A missão ela tem uma dinâmica, que é só dela. Não importa se você vai para o mesmo lugar várias vezes no ano, por exemplo, nós já fizemos na missão do Guaraqueçalva, nós estamos completando agora em 2025 3 anos de missão, e nós
consequentemente, já passamos pela mesma comunidade 2 vezes, né, ou até mais, 3 vezes pela mesma comunidade. Então nós fizemos atendimentos para pessoas que nós fizemos no primeiro ano que nós fomos, no segundo ano e no terceiro ano nós fizemos também atendimento para aquelas pessoas. E é muito interessante que cada missão ela pode ser no mesmo lugar, ela vai ser diferente, ela vai ter características diferentes, pessoas vão se relacionar de forma diferente, voluntários serão diferentes. Na nossa experiência aqui no Guaraqueçalva, onde nós fazemos uma missão que a cada mês nós levamos um grupo de voluntários. No ano de 2022, nós fizemos uma missão em outubro, novembro e dezembro, 23 de março até dezembro e 24 de março de novo, abril até outubro. Então, assim, cada missão, nós temos voluntários que se repetem, que gostam da missão e continuam, né? E nós temos um nome carinhoso até para os voluntários, nós chamamos os voluntários de Guaraquelovers, né? Então você um dia, se tiver a oportunidade de vir para o Guaraqueçalva, você também será batizado aí como um Guaraquelover, né? Quem passou pelo barco, quem passou pelo ônibus ali na estrada de Guaraqueçaba, sempre sairá batizado como um Guaraquelover. É um jeito carinhoso de nós chamarmos ali que é a nossa família do Guaraqueçalva. Então, a dinâmica da missão, você pode planejar, organizar cada detalhe, mas às vezes você chega na comunidade e acontecem coisas diferentes, você precisa tomar uma outra estratégia e faz parte da missão. Então, aprendi essa com o Arlisson lá, obrigado Arlisson, onde você estiver, acho que está nos Estados Unidos agora, estudando lá teologia. Mas enquanto a gente está gravando esse vídeo, né? Mas é possível manifestar algum entusiasmo na missão? Eu diria que eu sou o cara mais suspeito a falar porque eu sou apaixonado pela missão. Como eu já falei no vídeo anterior, eu trago isso desde pequeno. Eu lembro até quando a minha mãe, no próprio trabalho dela, ela era conselheira tutelar na época em Ubiratã, uma cidade do interior do Paraná. E ela levava a gente nas casa-lar, né? Então, na casa-lar onde as crianças estavam, moravam ali, né? As crianças que tinham acontecido algum abuso ou eram abandonadas, né? Por algum motivo, alguma razão, a família tinha alguma questão de drogadição, e daí as crianças tinham que ser tiradas da família porque sofriam algum tipo de maus tratos, ou abuso, ou qualquer coisa do gênero, né, que acontecia qualquer coisa no sentido de relacionada a alguma coisa que precisavam ser retiradas da família originária dessa criança. E a minha mãe levava eu e meu irmão lá para essas casas lares, né, para que a gente pudesse passar alguns dias lá. Minha mãe levava a gente, por exemplo, tinha algumas APAES, por exemplo, também, a APAE lá de Ubiratã, e ela levava a gente também para fazer alguns trabalhos juntos com as pessoas que ali estavam também aprendendo. E eu lembro que desde pequeno ela fazia isso com a gente. E eu acho que são esses momentos, né, que muitas vezes num sábado à tarde, por exemplo, ela ia lá, trazia as crianças para passear lá na nossa casa e as crianças passavam um dia lá. Tinha várias árvores, a gente subia nas árvores e brincava com as crianças. E era um dia super descontraído e era uma coisa assim emocionante de lembrar hoje, né, sobre isso. E eu acho que cada uma desses pontos que ela foi fazendo ao longo do tempo foram criando essa vontade, foram criando esse desejo de ajudar as pessoas, né? E depois eu acabei me formando como enfermeiro e daí eu pude, né, entrar um pouquinho mais e ajudar um pouquinho mais até na área de saúde, que ele abre muitas portas, né? E tem alguns textos de Ellen White que falam, por exemplo, que a mensagem de saúde no final dos tempos, onde a humanidade vai estar passando por calamidades, por catástrofes e por diversos tipos aí de moléstias, a área de saúde ela vai ser o braço direito, que vai abrir a porta do coração das pessoas para que elas possam receber aí a mensagem de Cristo ou conhecer Jesus de uma forma diferente, né? Eu acredito que essa porta que vai ser aberta é para que as pessoas possam conhecer Jesus através da saúde, através de nós profissionais de saúde. Então, mas eu tenho, assim, uma visão muito clara que, independente se você é ou não profissional de saúde, você poderá ajudar ou pode ajudar
em qualquer frente missionária. Então vamos lá. Na terceira parte do livro aqui, ele vai falando sobre lidando com as diferenças culturais. Puxa vida, isso é tremendo. Isso é uma coisa muito, como eu já disse, muito prática, porque identificando as suas digitais culturais, assim como a primeira parte do livro, ele traz essa proximidade para nós, missionários, né, que estamos nos colocando à disposição para servir em qualquer lugar. Então é muito interessante que nós começamos a entender quem nós somos dentro da cultura onde nós estamos inseridos. O que é essa cultura? Quais são as bases da cultura hoje que a gente precisa identificar para que quando eu for para um lugar diferente, que as pessoas têm uma cultura diferente, uma forma diferente de ver, né, a vida, como que eu posso me identificar? Né? Então ele fala aqui também, ó, vença os seus estereótipos culturais. Então, puxa vida, isso é super importante. Quando eu fui para a missão do Senegal, obviamente que eu ainda não tinha lido esse livro do passaporte, mas eu tive um mentor ali, eu posso chamar ele de mentor, porque ele é meu amigo hoje, né, e muito meu amigo, o pastor que era capelão na época da clínica, Rodrigo Sampaio. Fomos juntos para a missão do Salvador do Amazonas e depois nós fomos lá para o Senegal. Ele pôde me ensinar, eu aprendi muito com ele sobre isso daqui na prática, né? Não tive a oportunidade de ler o livro primeiro para me preparar um pouquinho melhor para esse aspecto das diferenças, principalmente dos estereótipos culturais, mas ele pôde me ajudar muito com a questão de entender nas minúcias, assim. Ele já tinha passado 1 ano em missão na Guiné, então, que também fica no continente africano, então ele tinha um conhecimento prático muito grande sobre a missão e sobre aquela determinada região. Então, quando ele trouxe várias perspectivas que para mim naquela época eram, puxa vida, cara, será que tem que ser assim? Depois eu entendi, fez todo sentido. Que quando a gente fala de uma cultura diferente, de como as pessoas interagem com a realidade delas, com a religiosidade, com até mesmo com a comida, com a alimentação, com o convite para que você possa comer na casa de uma pessoa, o quão isso é importante para uma cultura. Eu sei que em todas as culturas é importante quando alguém te convida para casa, é que ele já traz uma carga já de importância para chamar você para ir almoçar ou jantar ou se alimentar com ela. Mas o quão isso é relevante ou assume um grau de importância em algumas comunidades, em algumas culturas. Então, isso foi essencial para que eu pudesse ter uma visão diferente e ter um start ali de um aprendizado que a cada dia a gente precisa reforçar, né? O que mais o livro ele traz aqui na parte 3 prepare-se para o choque cultural. Ele vai existir em menor ou em maior grau, no começo, no meio ou perto do final da sua missão, principalmente se ela for uma missão de curto, médio ou de longo prazo, independente do tamanho da missão aqui. Haverão choques culturais, então é importante você estar preparado ou entender que eles podem acontecer, ou na verdade é que eles irão acontecer, principalmente dependendo do tempo que você ficar em determinada região, em determinado lugar. O que mais? Comunicar e ultrapassar barreiras culturais, como isso é importante, você criar pontes. Eu acho que esse é o termo que traduz esse trecho do livro. Ser construtor de pontes, ser criador de pontes, ao invés de criador de barreiras. E lidando com os conflitos. Os conflitos eles podem existir em algum momento. Como que você pode lidar com os conflitos para tentar amenizar esse passo a passo, tá certo? O que mais então? Partindo então, nós já estamos falando da página 111 aqui, né? Indo para a página até a 122. Para a parte 4 do livro, que ele começa falando sobre vivendo em uma cultura diferente. Como é viver em uma cultura diferente? Nós aqui do Guaraqueçalva, principalmente quando nós falamos da missão do Guaraqueçalva, nós estamos falando de uma missão de curtíssimo prazo, uma missão que acontece um final de semana por mês. Então é sábado e domingo que nós desempenhamos toda a energia, toda a nossa capacidade missional dentro da comunidade onde nós estivermos inseridos, seja a comunidade quilombola, seja a comunidade indígena, onde nós já fizemos atendimentos, seja as comunidades que são mais afastadas, como a Barra do Ararapira, como eu comentei
no último vídeo, seja com comunidades muito próximas da própria sede ali de Guaraqueçaba, onde os atendimentos foram feitos ali também na sede da cidade. Então, você vai encontrar ali essa cultura diferente. Nós passamos pouco tempo ali, né? A nossa vivência, né? Ou a nossa é um pernoite ali de sábado para domingo, né? Uma noite nós dormimos ali. Mas nós temos missões, por exemplo, que as pessoas vão e ficam, salve do Amazonas, 10 dias dormindo em um barco, dentro do barco, em uma rede. Então, uma cultura, um lugar totalmente diferente. Você tem que se adaptar naqueles 10 dias, nós tivemos que se adaptar ali naqueles 10 dias para poder viver naquela determinada realidade. E quando a gente foi para o Senegal, então, foram 26 dias de missão, né? E nós temos amigos aí que passam um ano em missão, né? One Year in Mission, por exemplo. As pessoas vão, ficam um ano em determinado local, independente se é dentro do Brasil, fora do Brasil. E nós temos muitos projetos voluntários espalhados aqui pelo Brasil, né? Um dos contatos que nós tivemos também com a Missão Dakar foi com o Instituto UNA, né? Fábio Renan lá, que coordena o projeto lá do Instituto UNA, que tem várias frentes, né, no Iraque, eles já tem a frente que eles assumiram a Missão Dakar lá no Senegal também, eles têm projetos aqui no Brasil, Salva-Vidas do Amazonas agora também, eles estão fazendo um projeto no Amazonas, bem próximo ali da linha do Salva-Vidas do Amazonas. Então nós temos muitos projetos voluntários onde cada um de nós podemos estar inseridos e cada um deles tem um nível de realidade, onde você vai viver naquela cultura diferente e experimentar ali, né, e experienciar ali várias situações. Então aqui na parte 4 ele fala aqui, ó, o missionário encarnado. E aqui a gente começa a aprofundar um pouquinho mais o tema. A questão de como você pode, a questão da importância, né, de aprender o idioma local também. Por exemplo, no Senegal, a fala lá principal é o francês, mas eles também têm um dialeto local que é o Wolof. Então, foi até engraçado que quando a gente voltou de lá, eles me apelidaram de Djeredjef. Djeredjef quer dizer obrigado, se eu não me engano, em Wolof, né? Então, é interessante ali você aprender o dialeto local também e como isso faz a diferença. Porque quando nós aprendemos algumas palavras ali, o Rodrigo era o nosso interlocutor, o que mais falava ali, ele falava muito bem francês, fala muito bem francês, inglês, então ele podia interagir muito mais com as pessoas ali daquela localidade. E quando nós aprendemos algumas palavras, né, Djeredjef, e outras palavras mais ali, Nernan, por exemplo, como cada uma dessas palavras significava, ou cada um desses termos significava na língua materna daquelas pessoas, aquilo abria portas. Quando a gente falava uma palavrinha ou outra no idioma materno delas, como aquilo abria sorrisos no rosto das pessoas. Era totalmente diferente. Então, a questão do idioma faz toda a diferença para o lugar onde você estará inserido. O que mais aqui? Confira a realidade. Puxa vida, é interessante você entender melhor a realidade de cada localidade, como que funciona. A questão de mantenha-se saudável também, na parte 4 ele traz aqui a importância de você estar bem de saúde, fazer um check-up médico antes de ir para qualquer missão, ou minimamente os exames obrigatórios para aquele local, tomar as vacinas que são exigidas para determinados países, tem alguns tipos de vacinas, então é super importante você atentar-se para isso. Mas mais do que tomar a vacina só para, né, por tomar para ir para lá, é uma questão de saúde, para que você esteja prevenido ali de algumas doenças que são doenças, e se você ficar doente, realmente é uma questão que a sua missão ela pode estar praticamente 100% comprometida, né? Então é super importante você cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar do seu sono. Então tudo isso é importante para que você tenha uma boa missão, tenha uma boa experiência de missão, e para que realmente você vá lá e possa ajudar as pessoas, né? E não ficar, por exemplo, sendo só cuidado pelas pessoas caso você fique doente, mas a gente sabe que isso pode acontecer também, tá certo? O que mais? Desenvolvendo relacionamentos missionários. Então, a nossa vida como pessoas, ela é feita de relacionamentos. Nós nos relacionamos a todo tempo.
seja com os nossos familiares, seja com os nossos vizinhos, seja com os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho, de qualquer lugar onde nós estivermos inseridos, os relacionamentos eles fazem toda a diferença. Então, tem muitos escritores aí que falam sobre relacionamento e interpessoal e a importância de nós nos relacionarmos com as pessoas de outras culturas para abrirmos portas onde nós estivermos. Então, isso faz toda a diferença também. E a família missionária. Então, na parte 4, ele traz ali, nós estamos falando até a página 163. Caminhando para as duas últimas partes do livro, que esse livro é dividido em 6 partes, então, a parte 5, ela vem falando um pouquinho, falando de Cristo em outra cultura. O qual nós precisamos tomar cuidado, e aqui você precisa ser assertivo, ser intencional naquilo que você faz. Quando eu falo de tomar cuidado, é realmente você entender a cultura do outro. Buscar minimamente estudar um pouco mais sobre a cultura do outro. A cultura, se você vai para países que são muçulmanos, países que são, né, que têm a cultura relacionada à parte de qualquer outra espécie, né? Então, se a gente vai falar uma cultura mais latina, uma cultura que é mais europeia, então você estudar um pouco mais sobre essas culturas para entender qual é a visão deles sobre a religiosidade, qual é a visão deles sobre Cristo, por exemplo, que é o que você acredita. Então, quais são as melhores abordagens? Ou em que momento é o melhor momento? Ou se realmente existe, se vai existir esse momento, ou se o fato de você estar indo na parte de saúde e fazendo alguma atividade na área de saúde, como isso a pessoa vai receber isso. Então, é super importante, o livro ele traz aqui, né, estabelecer relacionamentos que redimem as pessoas. E isso existem várias maneiras de você fazer isso. Prepare o seu testemunho para que, quando você volte também, você compartilhe aquilo que você aprendeu, aquilo que você entendeu e aquilo que muitas vezes você ainda estiver digerindo dentro desse processo da missão, para que você possa levar para as pessoas um testemunho vivo daquilo que você presenciou. Levando alguém a Cristo, ajudando cristãos a crescerem e também adaptando-se como testemunho de Cristo. Como é importante esse processo de adaptação. E você entender que você não sabe tudo, que você não tem toda a verdade na sua cabeça, por mais que você seja um grande estudioso da Bíblia. E entender que nós sempre estamos aprendendo. Acho que esse é um bom ponto de partida. E a parte 6, ele fala aqui como estar preparado. Então, como realizar o estudo da área, como que você pode, de forma prática, estudar a questão da área de onde você estará inserido, o que fazer em casos de emergência, como que você pode buscar ajuda, né, caso você tenha alguma emergência, dicas para sua viagem e de volta para casa. Existe também um processo de readaptação. Quando as pessoas ficam um período maior em algumas missões, isso hoje eu não posso falar com conhecimento de causa, mas eu tenho relato de amigos que foram para lá e viveram um ano de missão, 2, 3, 4 anos fora do país, e como foi diferente voltar e se readaptar no lugar onde ele estava inserido. Principalmente quando a gente fala do entendimento, que muitas vezes você está lá, puxa vida, as pessoas tinham que estar com esse mesmo pensamento, eles tinham que estar assim, e eles estão vivendo a vida deles tranquilas, e eles não estão se preocupando com nada, e existem vários pensamentos que voltam na cabeça das pessoas que retornam de uma missão de mais tempo. Mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais, e possivelmente a gente vai puxar algum bate-papo aí com alguém que está mais tempo fora, para trazer com mais propriedade isso para nós, então para não ficar só um relato do relato, né? O amigo do amigo que falou que era assim. Então a gente pretende aí nos próximos vídeos tentar fazer uma ponte aí com algumas pessoas que estão fazendo missão também, para trazer um pouquinho sobre a experiência de cada uma dessas etapas do livro, para não ficar só um processo de leitura aqui do livro. A ideia é que a gente vá fazendo alguns trechos de leitura aqui também juntos,
mas também que a gente vá batendo um papo aí com outras pessoas também. E é interessante que no livro, aqui na página 253, que é caminhando para o final do livro, ele tem aqui as promessas de Deus para você. E eu vou começar do final para o começo, porque Deus tocou no meu coração aqui para que eu possa começar do final, tá? Então, em vez de a gente começar lá pelo prefácio hoje, a gente vai falar sobre, para finalizar aqui, as promessas de Deus para você. E o livro, no final dele, ele traz aqui, ó, eu estou puxando aqui, ó, vários e vários textos para você. E vou ler só os subtítulos aqui, para que você possa depois buscar. Primeiro ele fala assim, ó, não tenha medo. E eu vou ler um verso só que está aqui. Ele fala em Êxodo 4:12, que ele fala assim, agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Até mesmo Moisés, quando presenciou a sarça ardente, ele teve esse mesmo receio que você tem, que eu tenho em vários momentos, do o que eu vou falar, Senhor? Será que as pessoas vão me ouvir? Será que o que eu vou fazer lá vai impactar a vida de alguém? E a primeira promessa que Deus já entregou para você tá aqui, ó, em Êxodo 4:12. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Vou repetir aqui. Agora, pois, vá, não tenha medo de ir. Eu estarei com você. Deus está falando isso para você, ensinando-lhe o que dizer. Deus falou para Moisés isso. Vai, meu filho. Vai, porque eu vou estar contigo, onde você estiver. E depois a gente tem alguns outros subtítulos aqui, tem vários textos aqui falando sobre as promessas, né? Salmos com promessas, então tem alguns salmos aqui, 23, 46, 91. E por último aqui, finalizando aqui essa parte das promessas, nós temos mais 2 tópicos, promessas especiais para enfrentar gigantes ou outros desafios. Então, promessas bem específicas de Êxodo, Deuteronômio aqui também. E para finalizar, nós temos os pensamentos a respeito da missão. E dos pensamentos a respeito da missão, a gente tem alguns aqui de alguns autores, alguns conhecidos e outros que são conhecidos aí, mas eu vou me ater aqui a ler o último, tá? Que fala assim, de Mabel Williamson. Ele fala assim, tudo o que ele aceitar, darei. Ele está no maiúsculo ali, dizendo sobre Deus. Tudo o que ele, Deus, der, aceitarei. Então, tudo o que ele aceitar, eu darei. E tudo o que ele der, aceitarei. Quando a gente fala sobre missão, a gente está falando sobre aceitação. E aceitação, primeiro, de nós para com Deus e de Deus para conosco. Muito mais de Deus para conosco do que nós para com Deus. As portas que precisam ser abertas e as portas que precisam ser fechadas. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar comigo? Pai amado, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te agradecer pelo caminho que o Senhor tem nos direcionado para a missão. Senhor, nós te pedimos que nesse momento esse livro, Passaporte para a Missão, possa ser o start para muitos e muitas, para muitas e muitas pessoas que estão precisando de um guia, de um norte para a missão. Pessoas que estão precisando ressignificar a sua vida dentro de uma missão. E nós entendemos que a missão que o Senhor proporciona para cada um de nós é uma abertura de portas para que muitas e muitas pessoas possam conhecer o teu evangelho através de nós, mas principalmente apesar de nós.
Senhor, aceita-nos como seus missionários, como os astronautas da missão que queremos ser, para levar o teu evangelho a todos os lugares do mundo, independente de lugar, de cultura ou até mesmo de dificuldades que possamos encontrar durante esse caminho. Ajuda, Senhor, a cada um dos missionários, dos voluntários, a tomar a melhor decisão, que é te servir em qualquer lugar. Abençoe-nos, esteja conosco, porque nós já agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem por nós, para que nós possamos cuidar das outras pessoas. É tudo isso que nós lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Astronautas da missão, um abraço para vocês e até a próxima, que possamos aí estar juntos aí, conversando um pouquinho mais sobre missão, sobre propósito e sobre como Cristo tem feito a diferença nas nossas vidas. Grande abraço e fique com Deus.